Fala galera, beleza? Bem, sejam bem-vindos aí ao curso React nível intermediário, beleza? Lembrando para vocês que esse curso aqui, ele tem como pré-requisito o curso React iniciante, tá? Para iniciante, que também tá aqui no canal, tá? É só você ir aí no canal, vai estar na descrição também, beleza? Então, se você não manja nada de React, primeiro faz o curso introdutório, tá? Porque o projeto que a gente vai seguir aqui, ele foi feito lá no curso introdutório, tá? No curso para iniciantes aí do React, beleza? E aqui vai ser no mesmo esquema, tá? A aula é longa, mas ela é aí por sessão, tá? Por capítulos. Então você pode facilmente aí achar o conteúdo, né? E ter aí as ideias de onde você pausa para poder dar uma esticada, beleza? Porque você não vai estar perdendo nada, beleza? Então aí vamos embora, né? Vamos aí nos aprofundar no React. Bem, galera, agora nessa sessão do curso aqui, a gente vai falar a respeito aí de rotas, tá? De roteamento no React, beleza? Bem, o que acontece? O React, né, nativamente, por padrão, ele não suporta isso, tá? Então a gente vai precisar instalar outra biblioteca, né, outra dependência, para a gente poder estar adicionando esse recurso de roteamento para nossas páginas, tá? Basicamente, pessoal, o roteamento, tá, é o seguinte, né? É a gente permitir com que a gente mostre um componente só em uma determinada rota e que ele não apareça em nenhuma outra rota, tá bom? A gente vai ver aqui, beleza? Então, ó, aqui a biblioteca que a gente vai estar usando é a React Router, beleza? Eu estou usando aqui essa mais nova versão, que eu particularmente não gostei muito, mas é a nova versão, né? Então, vamos usá-la aqui, beleza? Então, você vai clicar aqui, ó, em tutorial, você vai ter aqui as dependências que você precisa instalar para fazer as coisas acontecerem, tá? Então, eu vou copiar isso daqui, né? É só essa linha aqui, ó, npm install, beleza? Vou copiá-la. E aí vou colar aqui no meu terminal. Eu não sei porque eu dei clear ali, velho, é vício, né? E aí eu vou instalar as dependências. Ó lá, ó. Já não gostei mais ainda, que agora diz que aí tem biblioteca que tá com vulnerabilidades, né, velho? Mas enfim, vamos usar aí a nova versão, né? Então, bem, tá? Agora a gente vai implementar aí esse mecanismo de rota na nossa aplicação, né? Beleza? Então, a gente vai vir em source aqui, tá? Muitas das coisas que vocês vão ver aqui agora, tá? Nesse arquivo, a gente vai abrir o app.jsx, né? E dentro desse arquivo aqui já tem coisas que a gente fez no curso iniciante, tá? Por agora, o que é que a gente vai fazer? A gente vai deletar eles aqui, beleza? Deleta. E vou deixar assim por enquanto, tá bom? Então, bem, como que a gente implementa o roteamento aqui na nossa aplicação, tá? A gente vai implementar ele aqui no componente de mais alto nível que tem, né? O componente app, ele vai englobar tudo, beleza? Então, a gente vai implementar nele. Então, a gente vai precisar, basicamente, de duas funções e de dois componentes, tá? De duas funções, eu fiz assim, dois, né? De dois componentes. É porque dá 4 no total. Então, vamos lá, ó. A gente vai dar a instrução aqui de import, tá? From a biblioteca que a gente acabou de instalar, ó. React Router DOM. E aí a gente vai pegar duas funções. A primeira é a Create Browser Router e a segunda é a Create Routes from Elements, beleza? O que acontece, pessoal? Nessa fase aqui, eu não quero que você entenda como as coisas funcionem por debaixo dos panos, tá? Eu só quero que você seja capaz de desenvolver suas aplicações React. Eu só quero que você seja capaz de desenvolver suas aplicações usando o React, tá? E só nisso, só em você ser capaz, você já está muito à frente, tá?
Eu, por exemplo, existem muitas tecnologias que até hoje eu não sei como elas funcionam por debaixo do pano completamente. Mas eu sei utilizar elas com domínio. E isso é o suficiente. E conforme vai aparecendo erro, conforme eu vou desenvolvendo, conforme vai aparecendo dúvidas, eu vou pesquisando e vai me dando mais entendimento a respeito daquilo, beleza? Os dois componentes que a gente vai precisar é aqui o Router Provider, tá? É um componente React, só que desenvolvido por essa biblioteca, tá? E o outro é o componente Route. Aqui, ó, Route, beleza? Então, bem, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer aqui, beleza? É criar o Browser Router, beleza? É criar o Browser Router, né? E aqui essa funçãozinha já faz isso pra gente, né? Então, eu chamo ela aqui, ó, Create Browser Router, né? É o que ela diz fazer, ó, eu vou criar o Browser Router. E aí ela retorna justamente quem? O Browser Router, né? Que é o que ela diz tá criando. Browser Router. E a gente coloca ela aqui dentro dessa constante. O que é que a gente vai precisar fazer mais? A gente vai precisar, no parâmetro dessa função, chamar aqui o Create Routes from Elements. Chamar essa outra função. E aí a gente quebra aqui para ficar mais fácil, tá? E dentro do parâmetro dessa função aqui, a gente vai passar as rotas que a gente quer que nossa aplicação tenha, né? Então a gente vai passar a barra, ou barra home, ou barra about, né? Então vamos lá. Para isso a gente vai usar o componente route, ó. Então a gente faz assim, ó, route, beleza? Ele é um componente, tá? E esse componente ele tem duas props, né? Lembra lá do curso de iniciante, as propriedades de um componente, né? Ele tem duas props que você vai usar direto, ele, beleza? Que é a prop path. Path significa caminho, né? Então ele vai indicar o caminho. Aqui eu vou dizer barra. E o elemento que a gente quer que renderize, o elemento, o componente React, que a gente quer que renderize, seja renderizado, só nessa página aqui, beleza? E aqui, por enquanto, eu vou colocar aquela nossa header, tá? Que a gente criou. Opa! Header. Vamos aqui, ó. Import header, ó, from header. Deixa ela aqui, beleza? Agora, né, pra gente de fato ver isso daqui lá no nosso navegador, fazer as coisas acontecer, eu vou vir no meu app e eu vou retornar dele um componente que é o React, o Router Provider, né? E o Router Provider, ele tem uma própria que é a Route, né? E a Route, ela recebe um Browser Router, né? Então, a gente passa aqui, ó, beleza? Pronto, é isso que a gente precisa, tá? Agora, eu vou inicializar minha aplicação, npm run start, dev, desculpa, né? Vou voltar aqui, vou vir na minha aplicação, ó, e aqui ele está reclamando que ele não conseguiu achar, vamos ver o que é que ele está reclamando. Ele não está conseguindo importar aqui de componentes, é porque é header barra header. Pronto. Beleza? Pronto. Agora aqui, ó, eu tô na rota barra e esse componente header ele tá aparecendo. Agora se eu for para qualquer outra rota, ó, por exemplo, about, sobre, ele não aparece. Ele vai aparecer esse componente aqui, isso é um componente React, né? Que é o quê? Que é o componente de fallback, tá, pessoal? É o componente ali, o seguinte, se essa biblioteca aqui, se o Router Provider ele não conseguir achar nenhuma rota, aí ele vai renderizar esse componente. Que é um componente que a gente pode colocar um componente diferente, né? Então, se você quiser na sua aplicação, quando o usuário for para uma rota que não existe, você mostrar um textozinho bonito para ele, etc., do jeito que você quiser, você também pode, tá? A gente vai estar vendo isso daí futuramente, beleza? Então, agora eu vou voltar aqui para a barra, beleza? E aí o que é que eu vou fazer? Ó? Já para colocar a gente num caminho mais legal aqui, eu vou vir aqui em Source, beleza? E eu vou criar uma pastinha chamada de Pages, páginas, né? E aqui dentro de Pages eu vou ter componentes Reacts que vão representar páginas, né?
E aí eu vou criar aqui, por exemplo, ó, o home. Beleza? Dentro do home eu vou seguir o mesmo padrão, tá? Depois vocês vão ver aí que eu não gosto muito de seguir isso daqui, né? Mas a gente vai seguir o mesmo padrão lá dos componentes. Então home, ó, JSX. É um componente, não tem nada de diferente. Aí eu vou exportar, eu vou criar a função, function, home. Beleza. Vou exportá-la como default. Né? Isso daqui a gente já viu muito bem no curso iniciante. E aqui, em vez da header, eu vou pegar a home, ó, de pages barra home barra home. E aqui na barra eu vou colocar a home, beleza? Vou voltar aqui no meu componente, né? E agora a minha home, olha só que legal, né? Ela que vai renderizar a header, né? Então vou importar, import header, ó, from, vou voltar e lá para componentes, né? Vou em header, e aí vou colocar a header aqui, beleza? Porque a minha home, a minha página home, ela contém uma header. Eu vou até chamar esse componente de homepage, tá? Para dizer que esse componente, para ficar mais claro que esse componente ele representa uma página, tá? Homepage, pode ser, tá? Aí eu vou trocar aqui, colocar homepage e homepage. Não, vou deixar homepage, só mesmo para não faz diferença. Mas aqui eu também trocaria talvez no arquivo, não sei, tá? Então vou vir aqui, ó, e deu o mesmo resultado, né? Então vocês viram aí, né? Então eu tô dizendo, ó, renderiza o componente homepage dentro de barra. E aqui, nesse componente, eu posso desenvolver minha home, né? Aí eu posso ter, sei lá, um título aqui, olá, seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo, né? Seja bem-vindo. Olha aqui, vamos ver o que é que ele tá reclamando. Ele tá dizendo que alguma coisa... must have parent element. Ah, sim, a gente precisa, né, colocar ele dentro aqui desses colchetes angulares, né, vazios, beleza? Isso daqui no React representa um fragmento, tá? Enfim, não faz parte aqui dessa seção do curso, tá? Então a gente coloca assim, ó, pronto. Olá, seja bem-vindo, né? Tá aqui, beleza? Aí o que acontece? A minha página também, ela pode ter o CSS dela, ela é um componente. Então, ó, já deu até aqui a dica. Então, posso importar, ó, homepage.css. E crio aqui também, ó, home.css. Na verdade, vai ser home, né? Eu tô aqui, talvez, fazendo uma bagunça. Aqui coloco, ó, aí eu posso ter aqui o H1 e colocar, por exemplo, um teste, vamos botar um test color, né? Que a gente colocou ali. Test color não, é só color. Tô no Tailwind, velho. Vamos colocar ele, lá sei, brown. Olha só, ficou aqui agora marrom, né? Tá quase um vermelho, né? Mas ali pelo nome é marrom. Aí ficou marrom, né? Aí aqui, nesse componente, você vai desenvolvendo suas páginas, né? Agora vamos criar outra rota, né? Então a gente vai vir... aqui, o que é que eu vou fazer, né? Aqui eu vou fazer o seguinte, ó. Pra gente criar outras rotas, a gente vai ter que criar aí rotas aninhadas, tá? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse cara daqui por enquanto, beleza? E aí o que é que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir, eu vou colocar uma tag de fechamento nesse componente, eu vou abrir ele. Aí aqui agora sim, ó, eu coloco o route, beleza? Eu vou dizer que ela é index, ó, e homepage. Vamos ver se vai estar o mesmo resultado. O mesmo resultado. O que é isso daqui, galera? Isso daqui, pessoal, é o prefixo da rota, tá? Olha só, vem cá comigo. Como é que funciona o prefixo da rota? Vamos criar outra rota aqui. Já já eu também vou explicar esse index. Mas olha só. Vamos criar a rota. Ó, ele já deu até aqui. About. Barra about. Né? Ali eu escrevi path errado. Barra about.
e vou colocar o elemento. Vou criar outra página, about, né? about.jsx function about return. About ela também vai ter a header, então eu já posso reutilizar o componente. Aqui, ó, header, já posso reutilizar. E vou abrir também aqui e colocar ela assim dentro do fragmento, tá? Porque quando eu colocar mais de 2 componentes, eu tenho que colocar esse fragmento aqui, tá? Isso daqui pode ser uma div também, ó, div, tá? Mas aqui eu coloco como fragmento. E aqui dentro, né, vou colocar também um h1 about, né? E vou fazer o quê? Vou exportar esse componente que representa a nossa página about. E vou pegá-lo aqui, ó. Beleza? Epa! Vamos ver se eu consigo. Não consegui exportar. Vou colocar aqui assim. Vai ser a about. Eu coloquei só about, né? Dessa vez. Tá vendo, cara? Eu tô fazendo uma bagunça. Mas tá, isso é só questão de nome mesmo, tá, pessoal? Você decide o que é melhor, o que fica mais claro pra você. Mas é bom seguir o padrão, beleza? Deixa eu colocar aqui about page. Pra não... né, pra gente seguir o padrãozinho aqui bonito. About page. Sempre bom seguir um padrão. Então, barra about, beleza? Agora, ó, eu vou lá para barra about, barra sobre, né? E olha só, a header tá aqui e o título aqui trocou, beleza? Legal, né, pessoal? Então, olha só, galera. O que é essa barra aqui, tá? Essa barra, ela é um prefixo de rota, né? Então, o seguinte, eu quero dizer que todas essas rotas aqui abaixo, elas vão ser acessadas a partir desse prefixo aqui. Então vai ser barra about, se eu colocar outra aqui vai ser barra, sei lá, barra contato, barra não sei o que, né? Vai ser. Se eu colocar algo aqui na frente, ó, olha só, dashboard, vou colocar dashboard. Agora, para eu acessar essas rotas aqui, eu vou ter que colocar aqui antes dela, ó, dashboard. Tá? Aqui ele não apareceu nada, por quê? Porque aqui dentro eu não coloco mais a barra, beleza? Eu coloco só, eu coloco sem a barra. E aí, só der até agora, ó, agora aparece. Agora para acessar a rota about, eu tenho que estar, né, ó, com um prefixo aqui, barra dashboard, beleza? Dashboard barra about. Beleza? Só dashboard, ó. Aí ele aparece isso daqui. Beleza? Esse index aqui, pessoal, o que é, tá? Esse daqui é um booleano, ó. É assim, beleza? É um booleano. Eu tô dizendo o quê? Esse index, eu tô dizendo que essa rota essa rota aqui, né? Ela é a rota barra depois do prefixo, né? Ela é um index desse prefixo aqui. Então é por isso que eu acesso o home page aqui, ó, na barra, beleza? É o index desse prefixo, beleza? Se eu colocar, por exemplo, o index para ser esse cara aqui, olha só, e trocar aqui, né? Agora o about ele vai aparecer aqui, ó, tá vendo? No barra. Porque ele é um index desse prefixo. E o about vai aparecer a rota home. Beleza? Então, bem. Por rota, tá, pessoal? Foi basicamente isso daqui. Deixa eu voltar aqui do jeito que estava. Vou botar aqui about. Né? Tirar dashboard, beleza? Então, de rota, foi basicamente isso, tá? Agora você consegue ter uma aplicação aí, criar sua aplicação de uma maneira de ter múltiplas páginas, né, múltiplas rotas na tua aplicação, e você pode até agora replicar com mais fidelidade um projeto seu, por exemplo, que você tem feito aí, que contém múltiplas páginas, beleza? Também eu espero que vocês tenham gostado e fiquem com a outra seção do vídeo, beleza? Bem, galera, agora nessa seção aqui do curso, a gente vai falar a respeito aí de prop drilling, beleza? Deixa eu escrever aqui para vocês, ó. Prop drilling, beleza? Prop drilling, tá? Né?
Bem, esse é um conceito que ele é muito melhor explicado com exemplos, né? Na verdade, o exemplo ele sempre vale mais do que mil aulas, podemos dizer, né? 1000 explicações, né? Mas aí, para explicar esse exemplo, né? O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar uma nova página, né? Então, a gente na sessão anterior, a gente aprendeu a declarar as rotas, né? E aqui, a gente vai criar uma nova rota, que vai ser a rota register, né? Para o cara poder se registrar na nossa página. Aí eu vou criar aqui, ó, colocar o elemento. Esse elemento ele ainda não existe, né? E aí, o que é que eu vou fazer, né? Route path, vamos ver aqui. Faltou aqui o sinal de igualdade, né? E aí eu vou vir em pages, ó, vou criar aqui a rota, a página, né? Register. Que, mais uma vez falando, que fique bem claro, que é um componente como qualquer outro. Function, register, né? Page. Seguir aquele meu padrão que eu decidi começar seguindo, né? É melhor a gente seguir um padrão, por mais que ele seja ruim, do que não seguir, do que começar um padrão e não seguir, tá? Então eu vou continuar aqui. Export default, ó, aí register page, tá? Uma dica aqui para você, pessoal, você pode pegar isso daqui também, ó, e fazer assim, ó. Beleza? Olha que legal, né? Aqui, ó, eu vou retornar, né? Aqui eu coloco a header. Não, aqui não vai ter a header, não. Beleza? Eu vou colocar só aqui uma div, beleza? E vou colocar aqui register por enquanto, só para ver se a gente se vai funcionar lá, beleza? Vou importar aqui, ó, import register page. Ele já aprendeu aqui como é que faz. E colo aqui no elemento. Assim não. Assim. Epa. Beleza? Show, show. Vamos ver no nosso navegador agora, se eu consigo ir para a página register. Ó, tá aqui, na página register, beleza? Então, bem, nessa página register, né, para a gente chegar no conceito, a gente vai começar a criar aqui um simples formulário de register, beleza? O que acontece? Esse formulário de register, tá? A gente tem um caso específico que o UI, o UX Design, disse que, né, é um exemplo bem similar ao que a gente viu no curso lá introdutório para iniciantes. Que basicamente quando a gente for preenchendo as nossas informações do cadastro, ele vai ter que ir indo aparecendo, né? Enquanto a gente preenche, ele vai aparecendo ali do lado, né? Ou em qualquer canto da página, tá? Que eu tô só mesmo arquitetando, bolando aqui um caso de uso, vamos assim dizer, tá? Então o que acontece? Essa register page, né? Eu vou colocar aqui só um form mesmo, tá? Vou colocar uma div, dentro dessa div eu vou colocar um formulário, beleza? Vou tirar esse action aqui. Vou colocar um input, né? Vou colocar um input. O input ele segue aquele mesmo padrão, ó. Input, text, label. E vou colocar aqui, por exemplo, e-mail, tá? Aquele mesmo padrão, isso aqui é bem familiar ao que vimos lá no curso introdutório, tá? Então, um label, né? E um input, tá? Tá aqui, bonito, né? Só que dessa vez eu vou fazer diferente, um pouco diferente. O que é que eu vou fazer? Esse cara aqui, porque o que é que eu vou fazer? Eu vou repetir ele assim, ó. Para colocar aqui, por exemplo, a senha, né? Aqui vai ser password. E colocar outro que vai ser o confirmar senha. Assim, né? Então, esse cara aqui, eu pensei, né? E falei, opa, isso daqui pode ser, por exemplo, um componente separado, né? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou vir aqui mesmo em componentes e vou criar aqui um cara chamado de input só, tá? E aqui dentro eu vou criar input.jsx, né? Seguir o padrãozinho que a gente está seguindo. E vou fazer a mesma coisa, export default function
input. Beleza? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou copiar isso daqui, né? E vou retornar aqui, ó, no componente. Beleza? Vou formatar aqui. Show de bola. E aqui agora eu vou usar o meu input. Beleza? Input, né? E vou tirar aqui, ó. Vou replicá-lo, né? E ele vai estar aqui. Só que ele vai estar tudo igual, né? Por quê? Porque a gente vai ter que passar algumas props aqui, né? Para poder renderizar esse componente de maneira diferente, com propriedades diferentes, né? Então eu vou passar aqui props. Aí o que é que eu vou ter, ó? Eu vou ter a props.label. Opa, aqui eu tenho que abrir as chaves, né? Props.label, beleza. Aqui, ó, eu vou ter a props.type, que vai ser o tipo do input, né? Vou ter o placeholder, ó, vou até fazer aqui, né? E aqui a gente pode quebrar assim, pessoal, ó. Vou ter o placeholder, né? Que isso não vai ficar definido no componente, né? Isso vai vir a partir das props, beleza? E aqui, o que é que a gente pode fazer? A gente pode ir lá, ó, importar, né? Lembra da validação de propriedades? A gente pega o prop types, ó, from prop, né, types. E agora a gente pega input.prop types, né? Eu acho que é só prop types, né? Deixa eu ver aqui no outro componente que a gente passou que a gente fez a validação, foi o header. Prop types, tá aí, ó, né? Aí aqui dentro a gente diz os tipos, né? Então label o label é prop types.string, tá, pessoal? Aqui eu tô passando mais rápido porque isso já foi explicado no curso iniciante lá. Placeholder também é string. O valor, aqui eu também vou colocar string, ó, ele tá dando aqui as dicas para mim, né? A AI, beleza? OnChange é uma função, né? E o required é um booleano, tá? Se você quer saber aqui, eu não estou usando o Copilot, tá? Eu estou usando o da Amazon, que é o Code Whisper, beleza? O meu Copilot aí, vamos dizer, tá? Ele é gratuito, você não precisa pagar. É da Amazon, beleza? Da AWS. E aqui basicamente é isso, tá? Nada demais, beleza? E aqui tá agora, olha lá, ó, não tem nada. E aí eu vou passar, ó, o label desse primeiro cara é e-mail. O do segundo cara é senha. E o terceiro é confirmar a senha. Beleza? Confirmar a senha. Pronto, beleza? Aqui vamos lá, vamos criar aqui um CSS para esse componente. Então vou dar aqui o import, né? Input.css. Vou vir aqui, vou criar, ó, input.css. E o que é que eu vou fazer? Eu vou dar aqui uma class name para esse cara, que vai ser o input container, tá? Ponto input container. E vou dizer que ele é display flex direction column, tá, pessoal? Essa parte de CSS eu passo mais rápido, porque ela não é o intuito do curso, tá? Vou dizer que ela vai ter um espaçamento entre as linhas dela de talvez, sei lá, 6 pixels. Não, 6 pixels é muito. De 4 pixels. E é basicamente isso, tá? E aqui no register page, né? Deixa eu dar aqui também input container input. Vou dar aqui também um padzinho a mais de 10 pixels para largar ele, tá vendo? E aqui no register, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar também na página, né, no componente página de registro, eu vou dar um CSS para ele. Deixa eu colocar aqui input, né? É bom que isso você vai repetindo e vai fixando aí, né? Senão tá bem fixado na sua cabeça. Register.css, tá? Vamos criar aqui também, ó, register.css.
.css. Aqui eu vou pegar mesmo só o form direto, vai ser o meu seletor, vai ser a tag, tá? Não, vamos dar uma classe. Vamos dar uma classe aqui para ele. Register form. Aqui eu boto ponto register form, porque é uma classe. E aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou dar o display flex também para ele. O flex direction vai ser coluna, tá? Para ficar um em cima do outro. E vou dar um gap, um column gap, column gap de 10, para dar um espaçamento na vertical, tá? Entre esses caras aqui. Column não, row gap, desculpa. Pronto, ó, deu um espaçamento entre esses inputs aqui, né? Aqui eu vou dar uma class name, eu vou chamar ela de register container, só para eu fazer assim, ó, register container, tá? Register container e vou, deixa eu ver o que eu posso fazer, eu vou dar um padding top aqui de 30, vou dar um max width de 300 pixels, 400, e vou dar um margem inline aqui, auto, tá? Para centralizar ele aqui, beleza? E vou aumentar esse padding top aqui também, tá? Sem muito segredo. Pronto, aqui, tá? Aí o que é que acontece, tá? Eu vou fechar isso daqui agora, não tá usando, tá tudo bonitinho, olha só, a gente componentizou aqui, ó. Já deixou de repetir mais código, tá? E etc, né? Aí o que é que eu vou fazer? O que é que eu preciso fazer, tá, pessoal? O nosso UI UX Design, ele falou assim, ó, esse daqui é um caso assim, cara. Quando o cara digitar, aqui eu tô, obviamente, é um exemplo assim, que dificilmente você vai ver. Mas, ó, quando o cara digitar aqui, eu quero que ele apareça aqui do lado, tá? O que ele vai digitando vai aparecendo ali para ele poder ir vendo melhor, não sei. Algum UI UX inventou isso daí, beleza? Complicou a nossa vida, né? Então, a gente vai ter que fazer isso. Isso daqui, a gente vai mexer com o estado. Estado já foi explicado lá no curso iniciante, beleza? Então, eu vou vir aqui em input, ó, no input, e aí eu vou fazer o seguinte. Eu vou capturar, beleza? Eu vou criar um estado nesse componente, que vai ser o input value e set input value. E vou dar o use state, né, que é a hook que inicia vazia, né? E aí o que é que eu vou fazer? Esse onChange aqui eu vou tirar ele por enquanto, tá, beleza? onChange, eu vou tirar ele não vai vir da props. Value também não. Tira ele por enquanto, beleza? E aí o que é que a gente faz, ó? Eu vou criar aqui uma função que vai ser o handle change, né? Deixa eu chamar ela de onChange handler, tá? E aí aqui é evento, né? Event. E aí eu passo ela, né? A mesma coisa que a gente fez lá no curso iniciante, ó, pra cá, que foi bem explicadinho, né? E agora a gente faz aquele mesmo esquema, ó. Armazena o valor que ele vai digitar, target.value, aqui nesse valor. E pego esse input value e vou colocar ela aqui do lado do label, ó. Vou dar 2 pontos aqui, junto, input value. Então agora quando eu digitar aqui, ó, ele vai aparecer ali do lado, tá vendo? Aqui também, beleza? Deixa eu dar o reload para resetar. Show de bola, beleza, galera? Aí, beleza. Tá funcionando, já tá com o que a gente quer, tá capturando os valores, né, e etc. Beleza. Aí eu vou vir na minha página de registro e ela tem esse formulário, né? Aí o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses valores que estão aqui do formulário, né? E quando o usuário clicar nesse botão aqui que a gente vai criar agora, type submit, né? Que vai ser cadastrar. A gente vai ter que pegar esses valores e jogar e fazer a requisição lá para o servidor, né? Para a API. Aqui no caso a gente não vai fazer essa requisição real, beleza? Mas é isso basicamente que a gente vai ter que fazer, né? Aí beleza.
Aí o que acontece? Então, quando o usuário ele clicar nesse botão Submit, eu tenho que pegar esses valores e fazer a requisição para o back-end para cadastrar ele, né? Para a API. Aí eu vou fazer aqui ó, o onSubmit, né? A gente também já fez isso lá no curso iniciante. Vou criar a função aqui dentro para poder processar esse evento, que vai ser a onSubmitHandler. Né? Recebe também como parâmetro evento. E passamos aqui. Né? E aqui eu tenho que fazer aquela chamada para o PreventDefault. Né? PreventDefault, traduzindo, significa previna o comportamento padrão do browser, né? Previna o padrão, né? Então, ele não vai fazer a requisição que normalmente que o browser faria por padrão, tá? Então, a gente vai agora também aqui embaixo dar um alert para ver se está funcionando. Teste. Vou falar do teste mesmo. Vou vir aqui, né? Vou preencher aqui mesmo só de mentira, né? Vou clicar em cadastrar. Olha só que legal, né, pessoal? Então aqui ele deu teste, né? Então essa função aqui, quando eu clico nesse botão, essa função aqui, né? Ele vai disparar o evento onSubmit, o onSubmit vai acontecer, e aí essa função vai ser chamada e vai fazer tudo que está dentro dela, beleza? Então, olha só, agora aqui eu vou precisar pegar os valores do input, né? Que está aqui, né? Então eu vou ter que pegar esses valores. Mas, tipo, e aí, né? Aí você vai ter um problema. Qual que é o problema? Os valores, olha só, eles estão sendo armazenados em um estado, em um componente que é filho. Mas eu estou precisando desses valores no componente pai, no register page, né? Como é que eu pego isso, Caio? Da maneira... Caio, tem como eu passar esse valor aqui, ó, que está dentro de um componente filho, para um componente pai? Não tem, tá? Basicamente falando, não tem como o componente pai acessar um estado de um componente filho. O que é que a gente pode fazer aqui? Qual é a solução mais simples e que você não vai precisar de nada para solucionar esse problema, tá? É a gente fazer, pessoal, cara, é tanto conceito que eu esqueci. Mas é a gente fazer o quê? A gente subir o nível de estado, tá? A gente vai subir o nível de estado, beleza? E a gente vai fazer um prop drilling, tá? Que vocês vão ver o que é agora. Então, o que é que a gente vai fazer? Olha só. Em vez desse componente filho ele armazenar esses valores, quem vai armazenar agora é o pai. Olha lá. É o pai. Const. Aí a gente vai ter agora mais específico. Ó, e-mail. Eu vou chamar só e-mail, né? E-mail, 7,5. Use state. Ó, o e-mail. Vou duplicar essa linha. Vou vir aqui e vou armazenar o quê? O password, né? E vou colocar set password. E vou ter mais um valor para armazenar o valor de confirmação da senha, que eu vou chamar de confirm password. E aí, confirm password. Né? Assim. Então, tem esses três valores, né? Agora, pessoal, o que acontece, né? Vocês lembram que o componente aqui de input, ó, ele precisa, sempre quando eu digitar, ele precisa aparecer aqui, né? Só que agora, esse valor ele não vai ser mais armazenado aqui dentro. E aí, o que é que eu tenho que fazer? Né? Eu vou apagar isso daqui, beleza? O que é que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que fazer um prop drilling, que é o quê? Prop drilling, pessoal, basicamente, é quando a gente pega um estado de um componente pai e passa ele para o filho dele, né? Que vai ser um input, né? Então, olha só, esse input velho aqui, em vez de agora ele vir desse estado aqui, que antes estava, né? Ele vai vir um estado que está do pai dele. Como, Caio? Também, simplesmente, através de props. Então, aqui eu vou dar, ó, props.inputValue. Beleza? Aí eu vou vir aqui, né? E vou dizer, ó, inputValue props.string, né? Aqui eu vou comentar por enquanto, para não dar erro.
Aqui esse useState não precisa mais, a gente tira. E agora a gente passa para ele, ó, aqui, o input velho. Esse primeiro input é o valor do input do e-mail, o segundo é o do password e o terceiro é o do confirm password. Beleza? O que é que vai acontecer? Aquela função que a gente tinha aqui também, de handle onChange, a gente vai ter que declarar ela aqui agora, que é ela que vai mudar, né, os estados aqui, tá? Porque não tem como, basicamente falando, até tem como, tá? Mas mas tipo assim, eu diria que é um anti-pattern, tá? Não é algo tão desejado. Mas o que é que eu vou fazer também, ó? Essa função que estava aqui no filho, eu vou declarar ela aqui, ó, function onChangeHandler, beleza? E aqui eu vou ter que ser mais específico, eu vou ter que criar assim, ó, onEmail change handler. Então, quando o e-mail mudar, eu vou setar o e-mail. Olha lá, vou duplicar e vou dizer, Caio, eu pensei em uma maneira mais inteligente de fazer isso. Faça, tá bom? Aqui é mesmo só por questão didáticas, tá? Password, olha lá. E vou duplicar aqui também para onConfirm password handler change. E vou mudar aqui também, respectivamente, né? Pronto, beleza? E agora o que acontece? Essa função aqui onChange, né? Que é disparada. Agora eu vou também pegar ela do pai, né? E o que a gente vai fazer aqui também, passando, também é prop drilling, né? Então, prop drilling é quando a gente passa ou um estado de um componente pai, ou uma função, né? Ou uma função declarada nesse componente pai para um componente filho. É o prop drilling, beleza? Então, agora aqui, ó, esse onChange, eu vou dizer aqui, ó, onChange, né? É um prop types ponto função, function. E aqui no registro agora, em cada componente, ó, o onChange, eu vou passar, ó, o onEmail change handler para o primeiro input que representa o input de e-mail. O segundo eu vou passar o onPassword change handler. E o terceiro, ó, eu vou passar o onConfirm password, beleza? O que é que a gente pode fazer aqui, pessoal? Ó, dá uma quebrada aqui, ó, né? Quebra tudo, né? Quebra tudo. Quando eu falo quebra tudo, eu só lembro do Mundo Canibal, velho. Acho que tinha um pastor metralhadora lá que ele falava algo do tipo. Aqui a gente quebra, ó, para dar aquela legibilidade melhor, beleza? Opa. Pronto, perfeito, né? Vamos ver se o comportamento continua o mesmo. Quando eu digitar aqui, ó, olha só que legal, né? Continua a mesma coisa, né? Senha, confirm, mesma coisa. E vamos ver se no componente pai eu consigo os três valores. É claro que eu vou conseguir, né, pessoal? Porque a gente está com e-mail, com password, tudo aqui nele. E o confirm password. Confirm password. Beleza? E aí, agora eu vou abrir o meu console. Beleza? Eu espero que minha câmera não atrapalhe aí. Vou colocar aqui um e-mail qualquer, cara, né? A gente não tá nem validando nem nada. 2, 3, 4, 5. E vou apertar em cadastrar. Olha só que legal, pessoal. Ele printou aqui os três valores, tá? Então esse daí é um conceito bem simples de prop drilling, tá? Só demorou mesmo para a gente mostrar o exemplo aí. Mas é basicamente isso. É quando você passa um estado ou uma função, um handler, que está em um componente pai, para um componente filho, para poder gerenciar o estado. Beleza? Valeu, pessoal. E continuem aí com o curso. Bem, galera, nessa seção do curso aqui, tá? A gente vai estar falando aí de life cycles, beleza? Que significa ciclos de vida, né? E a gente vai introduzir aqui também uma nova hook que tem muito a ver com o ciclo de vida, tá? Que é a User Effect, tá? User Effect. Então, bem, isso daqui, pessoal, pode ser um pouquinho, talvez,
confuso de entender, tá? Mas eu vou tentar aqui passar, né, da melhor maneira possível, tá? Qualquer dúvida você pode deixar aí nos comentários, tá? O que é que eu vou fazer para esse exemplo? Vamos lá, ó. Escreve esse código comigo, tá? De novo, para você ir praticando, escreva aí, cara. Você vai mexendo, você vai entendendo, como eu sempre digo aqui, né? Então a gente vai aqui, ó, em componente, vamos criar um novo componente, beleza? Esse componente aqui eu vou chamar ele de timer, tá? Timer, no inglês, seria tipo cronômetro, né? Então eu chamo ele de timer, vou criar aqui, ó, o timer.jsx. Você já aprendeu também aquela sintaxe, ó, export aqui direto, né, ó, default function timer, beleza? E aí, aqui nele eu vou retornar uma div, vou colocar timer aqui, e eu vou colocar ele, esse componente, aqui na home, ó, beleza? Aqui na home, então eu vou no componente home, né, que está dentro de pages, que representa a página home, e vou colocar o timer aqui. Olha só, o timer tá aqui, beleza? Tá aqui ele, ó, ele apareceu aqui, né? Bonitinho, beleza? O timer. Aí eu vou vir nesse componente aqui e eu vou fazer o seguinte. Eu vou... o intuito desse componente vai ser a gente criar um cronômetro, né? Então ele vai começar com um valor, né? Eu não sei, é cronômetro ou é... Pera aí. Esse componente ele vai funcionar assim. A gente vai ter um tempo e aí esse tempo ele vai sendo decrementado, tá? Eu não sei se timer é cronômetro, faz sentido o que eu tô falando, pessoal? Enfim, tá? Mas eu espero, mas é isso daí, beleza? Então é o seguinte, eu vou pegar, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu vou ter aqui um time, né? Um tempo, por exemplo, de 10 segundos, tá? E aí, a cada 1 segundo, eu vou querer decrementar esse valor. Pegar 10, menos 1, aí 9. Aí depois 9, aí depois de 1 segundo, né? 9, menos 1, 8. Né? E vou querer mostrar esse valor, né? Sendo refletido na tela, né? Então, aqui eu vou, em vez desse timer, eu vou colocar aqui time, né? Beleza? Colocar time, né? Aqui, você sabe já, né, se você já fez o curso iniciante na seção de estado, você sabe que se a gente mudar, né, independente de como a gente mude essa variável, ela não vai refletir aqui, né? Então, aqui a gente já sabe que a gente tem que usar o estado. Use state, tá? Começa com 10. E aí agora eu coloco aqui, ó, time e set time. Beleza? E deleta essa daqui, tá? Então, bem, galera, o que acontece, tá? Um componente, né, ele tem um ciclo de vida, né? Então, ele tem um ciclo de vida, por exemplo, quando ele se monta ou quando, por exemplo, ele é desmontado, né? Esses são os dois ciclos de vidas mais comuns que tem. Quando ele se monta, né? E quando ele desmonta, tá? Mas também existem outros ciclos de vida, que é, por exemplo, quando o componente ele vai se montar. Ele ainda não está montado, ele vai se montar. Existe também o outro ciclo de vida, que é quando ele vai se desmontar, né? E esses são basicamente os 4 principais. Porém, os 2 mais usados e que podem influenciar no comportamento aí do teu componente é o de montagem e o desmontagem, né? Vamos ver esse comportamento aqui em ação, né? Para isso, o que é que a gente vai precisar fazer aqui, tá? Para isso, pessoal, eu vou precisar fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que usar uma nova hook aqui do React. A gente já conhece essa hook, ó, use state. Sempre quando você vê essa palavrinha use na frente, você sabe que é uma hook, porque essa é a convenção do React, beleza? Tem também aqui a user effect, tá? A user effect. Lembra que eu disse para vocês que a use state ela tem que ser declarada no nível alto, né, da função aqui do componente? Essa user effect aqui ela pode ser declarada em qualquer local dentro da função que representa o componente, porém, obviamente, ela só não pode ser declarada depois da declaração de return, né? Porque senão ela não vai nem ser alcançada.
Então, o que é que a gente vai fazer, né? Eu vou usar aqui, ó, user effect, tá? E vou chamar. É uma hook, é uma função, tá? Uma função especial, vamos assim dizer. O que acontece? Eu, particularmente, Caio Nobre, eu gosto de usar as minhas hooks, deixar elas sempre antes do método de return, né? Então, se eu tiver, por exemplo, outra função aqui, se eu tiver outras funções aqui, sei lá, teste, handle, não sei o que, né? Handle, blá, 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 blá. Eu deixo primeiro, eu declaro o meu estado, aí depois eu dou um espaço, declarar as minhas funções, e antes do return eu declaro o meu user effect. Mas ela pode ser declarada aqui também, ó. Beleza? Aqui, tá? Sem problema algum. Aí você me pergunta assim, Caio, por que a gente está falando dessa hook aqui, user effect? Porque ela, pessoal, ela é uma hook que ela é acoplada, vamos assim dizer, né? Ela tem muito a ver com o ciclo de vida do componente. Como assim, Caio? Olha só, essa hook aqui, ela funciona assim, ó. Você chama ela user effect, como primeiro parâmetro, ela recebe uma callback, uma função, tá? E aí eu passo ela aqui. Isso daqui, pessoal, que eu estou usando, essa sintaxe aqui, é a mesma coisa que isso daqui, ó, tá? Ali é só outra sintaxe de função, é uma arrow function, né? Uma função de seta, e ela tem uma leve diferença, tá? E essa leve diferença pode trazer comportamentos diferentes para tua aplicação, tá? Mas aqui é mais esse conceito é mais de JavaScript, não entra aqui, tá? Então aqui dentro eu vou passar, né? E o que acontece? Então essa hook é uma hook do React, né? Que recebe como primeiro parâmetro para a gente utilizá-la uma função, né? E essa função, pessoal, ela vai ser chamada quando ela passar daqui para o user effect, ela vai ser chamada quando o componente ele é montado. Quando ele estiver montado, tudo bonitinho, montado, estiver na página, lá renderizado, aí ele vai dar pra gente aqui, ele vai chamar essa função, tá? Vamos colocar aqui um console.log e vamos colocar aqui, ó, montado, tá? A gente vai salvar aqui e a gente vai vir aqui em spec. Vamos aqui em console, vamos apagar, vamos dar um reload, tá? Atualiza aí, deixa eu limpar de novo, dar o reload aqui, ó. E aí ele apareceu aqui, ó, montado, montado, o componente está montado. Aí você pergunta assim, Caio, eu só coloquei o console.log uma vez, por que está aparecendo duas? Isso daqui não é muito do escopo desse vídeo, mas em resumo é o seguinte, quando o React ele está em modo de desenvolvimento, basicamente falando, quando ele está em modo estrito, como que é a forma como ele chama, estrito, ele sempre vai chamar, ele sempre vai fazer o quê? Ele sempre vai chamar o componente, ele sempre vai renderizar o componente duas vezes, tá? Isso é por questão de debugging. Tem na documentação dele explicando por que ele faz isso, mas não está no escopo aqui dessa seção do vídeo. Então, ó, se eu vir aqui em main, por exemplo, eu vejo aqui, ó, a linha 6, né? Ele diz que ele está em modo estrito, né? Ó, strict mode, né? Então, se eu tirar isso daqui, né? E fizer agora, ó, atualizar, ele vai renderizar só uma vez, ó. Aí ele printou montado só uma vez, beleza? Aqui eu vou voltar, porque no modo estrito, modo desenvolvimento, é mais interessante a gente desenvolver com o modo estrito, tá? Beleza? Então pronto, tá aqui, ó, montado, tá? Aí, pessoal, né? Então eu quero que você entenda que essa função aqui, né? Ela é chamada quando o componente está montado, né? O que acontece? Eu também posso fazer operações quando o componente ele é desmontado, tá? Para eu fazer isso, basta eu fazer o seguinte. Dentro dessa função, eu vou retornar outra função. Essa sintaxe pode parecer confusa. É confusa, né? Mas é isso. Aí aqui, ó, dentro, eu vou dar console.log desmontado. Beleza? Vamos ver aqui. Olha só. Atualizei. O que foi que apareceu ali? Montado, desmontado e montado. Caio, por quê? Lembra que no modo estrito, no modo de desenvolvimento, o componente ele é renderizado duas vezes? Né? Ele é chamado duas vezes? É por isso que é o seguinte, na primeira vez ele é chamado, aí ele monta. Aí ele vai ser chamado de novo. Então, para ele ser chamado de novo, o que o React faz? Ele desmonta. Aí ele monta de novo.
Caio, quer dizer que se eu tirar do modo estrito, né? Que esse modo aqui, sem estar o estrito, é o jeito que vai para produção, não mais em desenvolvimento. Vai aparecer, ó, só aqui montado, né? Por que só apareceu montado? Ora, porque o React não renderizou o componente de novo, ele não chamou ele de novo, ele só chamou uma vez agora, ele só renderizou uma vez. Então, como ele não chamou de novo, ele não precisou desmontar para montar de novo, beleza? E agora eu vou voltar aqui. Pronto. Montado, desmontado, montado, tá? O que é que eu vou fazer aqui, tá? Antes de chegar no nosso objetivo, de fato, eu vou fazer assim, ó. Eu vou colocar um botão do tipo botão, button, né? E vou dizer assim, ó, incrementar. Então é um botão que toda vez que a gente apertar, ele vai incrementar. Não, vamos colocar aqui decrementar, né? Eu espero que eu escreva certo. Aí, né? E aí, vou colocar aqui a função, ó, function onClickHandler, né? Função. E aí, o que essa função vai fazer, ó, é isso daqui, né? Vai dar o setTime e vai mudar o estado. E vai pegar o tempo atual, time atual, e vai aí decrementar. Então, toda vez que eu apertar nesse botão, ó, onClick, quando eu clicar, faça o que está dentro da função onClickHandler. Vamos voltar aqui. E olha só. Eu vou apertar. Tá vendo? Olha só o que está acontecendo. Perceba que o componente ele é desmontado e montado, né? Então esse componente está passando por um ciclo de vida aí de ser montado e desmontado, né? Ele está passando pelo ciclo de vida dele. Isso por quê? Falando de novo, né? Quando a gente muda o estado, né? Isso também foi explicado lá no curso iniciante. Mas quando a gente muda o estado, o React ele tem que atualizar esse componente, ele tem que re-renderizar esse componente para mostrar o novo valor do estado na tela aqui, na UI do usuário. E aí o que ele faz? Quando ele chama de novo o componente, ou seja, ele re-renderiza, o componente ele desmonta e monta de novo, né? Tem até aqui uma extensão do React, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Essa daqui, ó, React Developer Tools. Que ela permite a gente, pessoal, fazer o que? Ela vai dar aqui, quando a gente abrir, ela vai dar essas duas opções a mais aqui, de debug. Eu posso clicar aqui em componentes, ó, posso clicar aqui nessa engrenagemzinha e posso clicar aqui, ó, atualize, destaque quando o componente renderizar, né? Então, vou clicar aqui e você percebe o seguinte, ó, toda vez que eu clico aqui, ó, olha só o que está acontecendo. Tá vendo ele destacando aí na tela, em azul, ó? Ele está dizendo, ó, esse componente aqui está sendo desmontado e montado. Ou seja, ele está sendo atualizado, tá? Olha só que legal, né? Aí o estado aqui vai atualizando. Eu vou desmarcar aqui e vou fechar e vou dar aqui o reload, tá? Então é o seguinte, pessoal. Às vezes, muitas das vezes, tá? Vai ser muito interessante, né? Vai ser muito interessante não, vai ser ideal, vai ser obrigatório você executar códigos, tá? Quando o teu componente ele já foi montado. Então a gente vai executar ele dentro desse user effect aqui, tá? Basicamente isso. E às vezes você vai precisar também executar código quando o componente ele é desmontado, tá? Porque muitas das vezes o componente ele deixa um resíduo ali, alguma, não sei, alguma variável, alguma coisa, e a gente precisa meio que limpar aquilo ali, tá? Falando, beleza? Então, é basicamente isso, tá? Agora, a gente vai implementar, para mostrar esse exemplo mais completo, aquele recurso que eu disse para vocês, né? De fazer com que esse valor aqui ele seja decrementado a cada 1 segundo, né? Fazer aí um cronômetro, cara, acho que é um cronômetro, né? Então o que é que a gente vai fazer? Eu vou tirar esse onClick aqui, não preciso mais desse botão todo, tirar isso daqui, né? E eu vou fazer o seguinte, ó, React, o que é que você vai fazer? Vou deletar isso aqui também tudo. Quando o componente ele montar, tá? Quando o componente ele montar, você vai fazer o seguinte, ó, você vai pegar o time, o setTime, ou você vai pegar, você vai chamar a função, né? React, o componente montou, então chama a função setInterval. SetInterval é uma função do JavaScript, né? A gente sabe
que ela permite com que a gente crie um intervalo, né? E a gente, ou seja, a gente faça uma função ser chamada a cada intervalo de tempo, né? Então essa função aqui, a primeira, deixa eu passar de novo aqui função para não confundir. Essa primeira função aqui que eu passei como parâmetro, ela vai ser chamada a cada 1 segundo. Aqui é em milissegundos, então 1000 milissegundos é equivalente a 1 segundo. Tá? E aí eu vou abrir ela aqui. Vamos ver se está funcionando? Eu vou dar um console.log aqui e vou dizer aqui, ó, chamando. Vamos ver. Eu vou abrir aqui, vou vir em console, ó, chamando, tá vendo? Ó? E aqui ele está incrementando, ó, 14, 16, né? 18 e por aí vai, beleza? Beleza. Então o que acontece? A cada 1 segundo, então vou colocar dentro dessa função aqui, ó, que é chamada a cada 1 segundo. A cada 1 segundo eu vou querer que esse valor aqui de time seja decrementado. Então vou chamar o setTime, time menos 1, né? Beleza, show de bola. Tá aqui. Olha lá. Time, 7, 6, já tá funcionando, ó, o que a gente quer. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, né? Já tá funcionando. Ele vai aí por número negativo e tudo mais. Beleza? Agora, o que é que eu vou fazer, né? Eu vou fazer assim, pessoal. Eu vou vir na home aqui, beleza? E aqui na home, eu vou criar um botão que eu faço assim, ó. Quando eu clico, ele esconde esse cara, esse componente. E quando eu clico de novo nele, ele aparece. Tá, beleza? Então, eu vou criar aqui nela, ó, na página home, um estado chamado de show, né? Mostra timer. Set show timer. Use state show true, né? Aqui é mostra timer, começa como verdadeiro, porque ele vai inicializar mostrando. Então show timer, coloca aqui, ó, timer. Caso contrário, nulo. Tirar isso daqui, né? E aí vai ter o botão aqui embaixo, que vai ser o sei lá, mostra barra esconde, beleza? Mostra barra esconde. Pronto. E vou dar o evento aqui de um clique, ó. E aqui eu vou passar a função aqui mesmo, ó, sem extrair ela para o corpo, para ser mais rápido. Set show timer. E aí eu vou ficar alternando. E aí eu vou colocar a inversão lógica de show timer. Beleza? Show de boleta. Basicamente isso que a gente quer. Então toda vez que eu... Epa! Tá aí. Bugou pra caralho. Toda vez que eu clicar aqui, ó, ele vai, né? E mostra e esconde, beleza? O que é que eu vou fazer aqui também? Eu vou vir no meu componente e aqui dentro dessa função vou dar um console.log com valor de time, beleza? Eu vou abrir o meu spec e vou acompanhar aqui também. Olha só o que vai acontecer, ó. Ele tá lá, né, printando tudo aqui do jeito que tá aqui, né? E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou esconder esse componente, né? Quando eu tirar esse componente, ele vai ser desmontado. Tirei. Mas olha só, pessoal, esse componente ele não existe mais. Eu desmontei ele. Porém, olha só o que acontece aqui, ó. Continua chamando esse cara aqui, essa função, tá? Então, isso daqui pode provocar, pode não, vai provocar um vazamento de memória na tua aplicação. Percebe que da segunda vez que a gente voltou, estava até meio travado, né? Porque estava vazando memória. A gente continuou deixando um intervalo rodando aqui. Então, a gente tem, né, que no React, quando ele desmontar, né, esse é um exemplo que a gente usa, por exemplo, aqui, essa função, né? Então, quando ele desmontar, né, eu vou dar aqui console cleanup, né? Que é esse processo aqui de desmontar e chamar essa função, é o que a gente chama de, justamente de fase de limpeza, né? E aí, aqui, isso daqui já é coisa do JavaScript, né? Esse set interval, ele retorna aqui uma referência dele, né?
E aí eu posso pegar e limpá-la fazendo assim, ó. Remove Event Listener não. Clear interval. Intervalo, né? Clear intervalo. E aí passo o intervalo. Beleza? Então agora, quando esse componente desmontar, eu vou limpar esse intervalo aqui para ele parar de chamar essa função. Vamos ver se isso funciona? Então tá aqui, ó. Tá chamando, né? E aí ele tá chamando também o cleanup, porque ele tem que limpar esse componente, né? Ele fica chamando, ó. E etc, tá? Beleza? E agora eu vou aqui, ó, esconder. Pronto. O componente foi desmontado, né? E aí agora ele parou o contador, né? A gente limpou aqui o que tinha do intervalo. Beleza? Então, bem, pessoal, eu espero que tenha ficado aí claro, tá? Essa questão de ciclos, tá? O ciclo que você mais vai usar mesmo é aqui o de quando o componente está montado, né? É aqui onde você vai fazer, por exemplo, as aquisições para API, para puxar os dados, né? Setar intervalos, enfim, fazer várias coisas, tá? Essa callback, essa user effect aqui também, ela recebe um segundo parâmetro, tá? Que seria uma array de dependências, tá? Mas isso daqui, como a gente está falando de ciclos de vida, tá? Eu não vou entrar muito nesse mérito aqui desse segundo parâmetro, tá? Mas ele também é muito importante. Tem que ter muito cuidado com esse segundo parâmetro, porque ele pode introduzir aí vários bugs, né? Vários comportamentos estranhos na sua aplicação React, tá? Então a gente vai ter que cobrir isso daí também, beleza? Então foi isso de ciclo de vidas. Valeu! Agora nessa seção do curso a gente vai falar de um conceito bem simples, mas pode ser bastante útil, tá? Que é o conceito de children, né? Children do inglês aí vem de filhos, né? Então vocês vão ver aqui como é fácil e muito interessante esse conceito, tá? Para estar fazendo esse exemplo, a gente vai usar mesmo aqui o componente header, que a gente já vem desenvolvendo aí, né? Na verdade a gente desenvolveu bem pouco componentes, né? Porque a gente quer apenas entender aí como as coisas funcionam, né? Então vou vir aqui no componente header e vou pegar, por exemplo, uma página onde ele está sendo utilizado, na home, beleza? Aqui, a home e o componente, né? O que acontece, pessoal? Esse componente aqui, ó, que é o header, né, da linha 11, ele pode ter filhos, né? Olha só, então o que eu posso fazer, ó? Eu posso colocar uma tag de fechamento nele aqui, né? E aí eu abro aqui dentro e posso colocar filhos, qualquer coisa. Por exemplo, vou colocar uma div aqui, ó, e colocar, olá, eu sou um filho. Beleza? E aí, se a gente vir aqui no nosso componente, você percebe que a header não apareceu nada. Por quê? Porque a gente precisa configurar ela para ela renderizar os filhos dela, né? Os filhos aqui do componente. Então a gente vai vir em header. E esses children, eles vão vir das props, beleza? E a prop que a gente vai usar, ó, deixa eu colocar aqui, a gente pode renderizar os children onde a gente quiser, tá bom? E aí a gente vai abrir aqui as chaves, ó, e vai pegar props.children, beleza? E agora, né, se eu for na página, eu posso ver aqui, ó, os filhos, tá vendo? E aí eu posso, dentro da header, ir colocando qualquer coisa que eu quiser, ó, que vai aparecendo, tá vendo? Qualquer coisa, quase que literalmente, tá? Então, aqui está com problema de tipagem. A tipagem, né, vamos assim dizer, a validação de propriedade, ela é do tipo proptypes.node, tá? Ou .element, tá? Essas são as duas aí. Ou node também, beleza? Aí. Show de bola? Legal, né? Nessa seção do curso, a gente vai falar aí um pouco a respeito da sintaxe JSX, tá? Para a gente poder entendê-la melhor e como as coisas funcionam um pouco por debaixo dos panos. E vocês vão ver aqui que não tem muita cabeça a se quebrar, é algo bem simples, tá? Então, bem, eu vou ver aqui se minha aplicação tá rodando, tá? Eu vou vir no meu navegador, vou abrir a aplicação, que vai ser a 5173, tá aqui tudo bonitinho, tá? Então, galera, como que as coisas funcionam, né? Vamos lá.
Essa sintaxe aqui, deixa eu abrir um componente, né? Deixa eu abrir o componente aqui, sei lá, header. Né? O que acontece, galera? Essa sintaxe aqui, né? Que parece HTML, né? Ela é uma sintaxe, tá? Que o nosso navegador, né? Porque esse código aqui, ele vai para o navegador, tá bom? Ele vai para o navegador. Porém, tem um grande problema. Qual que é o problema? O navegador, ele não entende essa sintaxe aqui. Ou melhor, você pode falar, cara, mas o navegador entende HTML. Melhor colocando. Isso daqui é código JavaScript. O JavaScript, tá? O compilador ali, né, a V8, né, a engine que executa o JavaScript dentro do navegador, ela não entende isso daqui, porque isso daqui não é JavaScript. Essa sintaxe não existe no JavaScript, né? Então, ele não consegue entender. Quando ele vai tentar processar esse JavaScript, ele não consegue entender. Ele vai olhar assim, o que é isso? Né? Você tentar fazer no seu navegador direto, ou no Node direto, e executar algumas instruções dessa aqui, você vai ver que o arquivo ele já vai dar erro. Por padrão, a sua IDE já vai dizer, ó, essa sintaxe não pertence ao JavaScript, né? Aí, né, é por isso que a gente coloca dentro do arquivo JSX, tá? Então, como que funciona? Se esse conteúdo aqui, ele vai pro navegador e é JavaScript, como que o navegador entende e executa isso, né? Aí que tá, pessoal, né? Quando a gente está rodando o nosso servidorzinho aqui, né? Lembra que lá na primeira no curso de iniciante, a gente escolheu para instalar com um compilador mais rápido, né? Pois é, né? Esse servidor aqui, ele está rodando um compilador também. E aí o que é que acontece? Quando a gente bate aqui no servidor, ó, na rota, o que é que ele faz? Ele vai acessar esses arquivos aqui e vai compilar ele. Vai traduzir ele para JavaScript de fato, né? Porque essa sintaxe aqui, ela é só uma sintaxe que foi criada para facilitar a nossa vida, né? E aí, o navegador compila, transforma isso daqui em JavaScript puro, que de fato o navegador entende, e aí o resultado é que as coisas funcionam, né? Basicamente falando. Então vamos aqui, por exemplo, criar um componente bem simples, sem usar essa sintaxe, para vocês verem como funciona. Olha só que interessante, ó. Eu vou aqui em componente, e eu vou criar um arquivo solto aqui mesmo, chamado de, sei lá, header without, né, que é sem, without jsx.js. Porque que a gente vai criar uma header sem a sintaxe JSX, beleza? Aqui eu vou criar uma constante, eu vou criar um elemento, que vai ser, eu vou colocar header element, para ficar tudo bem mais claro. E aí o que é que eu vou fazer? Eu vou importar aqui a biblioteca do React, ó, from React, obviamente. E aí, olha só, a biblioteca do React, lembra que ela é JavaScript, né? Lembra que eu estou importando, ó, a biblioteca. O que é a biblioteca? É um conjunto de vários JavaScript. Então aqui vai ter JavaScript, né? Então quando eu pego o React, importo ele aqui, ó, na referência dele, se eu apertar um ponto, ele tem vários métodos aqui, ó. Isso é JavaScript, é métodos JavaScript, né? Aqui é uma referência para você acessar. Aqui é uma referência, é tipo um objeto, né, que exporta tudo, basicamente falando. E aí tem esse create element, né? E essa função aqui, create element, ela permite a gente criar justamente um elemento, né? E aqui ela funciona assim, ela recebe 3 parâmetros, que é assim, ó. A primeira é o elemento que a gente quer criar. Eu vou criar aqui, por exemplo, uma header, né? Olha só, é o elemento que a gente quer criar. Tem div, ó. Div, tem tudo aqui. Lista, né? Tem tudo. Header, né? O segundo parâmetro aqui é as props. Lembra das props que a gente falou? Nesse caso aqui, eu vou passar nulo. E o terceiro parâmetro são os filhos desse elemento. Aqui no caso, eu vou passar olá. Olá, header. Beleza? Aqui eu vou exportar. Export default header element. Beleza?
E agora o que é que a gente vai fazer? Em vez da gente renderizar essa header, né? E agora o que a gente vai fazer, na verdade? Em vez da gente usar esse componente aqui para renderizar as coisas na tela, né? O que é que a gente vai fazer? Eu vou deletar isso daqui por enquanto, depois a gente vai voltar e vou usar o header element. Olha só. E aí eu vou lá para o meu navegador e agora, ó, olá header, do jeito que a gente fez aqui, né? Então se eu vir aqui em spec e ver agora que o componente do corpo, ó, tá aqui, ó. Eu criei o componente header, né? O elemento header e tá dentro dele lá o lá header, né? O que acontece? O nosso código aqui anterior, ó, ele tinha dentro dele um filho, que era essa lista aqui. Então o React ele faz assim, ó, react.createElement e coloca o L aqui e prop não tem e vai dizer que os filhos é o create.element li, vai ter uma lista de filhos aqui, tá? Uma lista de nodes. Aqui eu vou colocar mesmo vazio. Se eu vier aqui de novo, né, e voltar ao código, olha só. Vamos ver aqui, header element. Eu coloquei alguma coisa? Porque agora o filho é o L. Tá, mas tá aqui a header, tá vendo? Aí, espero que minha câmera não esteja atrapalhando. Mas tá aqui a header, né? Deixa eu ver se eu consigo dar o zoom. Consigo, ó. Header e o L, o filho que eu coloquei dentro dela, ó. Que agora é a lista, né? Então, o que é que acontece, galera? Essa sintaxe aqui, ó, tá vendo? Que a gente escreve dessa maneira, a JSX, o compilador, ele vai compilar ela para essa sintaxe aqui. Olha como essa sintaxe aqui é muito menos familiar e mais difícil da gente criar os nossos componentes, né? Só que os caras cabeça foi lá e fizeram assim, mano, vamos fazer uma sintaxe e aí a gente compila ela para isso daqui. E deixa a galera escrever os códigos, os componentes React, como se tivesse, de fato, escrevendo HTML, né? Então isso daqui, basicamente, vai ser compilado, né? Vai ser traduzido para isso daqui, uma sintaxe bem parecida com essa, quando chegar, né? Antes de chegar no navegador, né? Antes de ser servido o arquivo para o cliente, beleza? Então, bem, foi isso basicamente, nada de complexo, tá? É só para você estar ciente aí, tá? Você, basicamente, eu nunca, por exemplo, usei a sintaxe, né? Eu nunca precisei usar o React sem a sintaxe JSX. Eu sempre usei ela com JSX. Mas é só para você ficar ligado aí como as coisas funcionam por debaixo dos panos, beleza? Nessa seção do curso, a gente vai estar falando a respeito de layout, né? Que a gente pode pensar como componentes que são compartilhados entre várias rotas, tá? E daí a gente vai ver uma maneira mais inteligente de renderizar sem repetir código esses componentes, esses elementos, né? Esses componentes React que são repetidos entre diversas rotas, beleza? Então, bem, pessoal, se a gente voltar aqui na nossa aplicação, a gente vai ver, por exemplo, que a página Home, né, aqui, e a página About, elas contêm a mesma header, né? Ó, contém a mesma header, beleza? Uma é porque agora ela tá com filho, né? Deixa eu ir até aqui na Home. Eu vou tirar esses filhos, que foi só de uma seção do curso. Mas basicamente, falando, né, o mesmo componente. Então, ó, aqui e About, né? Então, bem, né, você percebe aqui que a gente repete toda vez quando eu quiser criar uma nova página, normalmente vai ter aí componentes que se repetem, né? E aí existe uma maneira muito mais inteligente, em vez da gente ficar repetindo esses componentes, sempre quando a gente cria um novo componente que representa uma página, né? A gente pode usar aqui um recurso que tem das rotas, né? Então, bem, para a gente poder renderizar um layout, né? Aqui, que ele é compartilhado entre todas essas rotas aqui, ó, dentro desse componente aqui principal, né? Vamos dizer, porque isso aqui são rotas alinhadas a essa rota. Então, o que acontece? Se eu quiser repetir,
se eu quiser criar um layout, né, componentes ali que se repetem entre as rotas, basta eu colocar um componente com os componentes que eu quero que se repitam aqui nessa rota de mais alto nível, tá? Nessa rota pai aqui desses filhos. Vamos fazer esse teste, ó. Vocês veem com um exemplo que vai ficar melhor, tá? Eu vou vir aqui em componentes, ó, e vou criar aqui, por exemplo, um componente chamado de layout, né? Ele não tem nada de especial, é um componente React, tá? E vou chamar ele de JSX, tá? E aqui vou exportar ele como default, function, layout, né? E aí, eu retorno dele aqui, ó. O que é que eu vou retornar? Eu vou retornar o que se repete em todas as páginas, né? Que é o layout ali da página. Então, eu vou retornar o header, beleza? Vou abrir aqui o fragmento, vou jogar para dentro aqui, né? E aí, aqui dentro, eu também vou ter a main, que vai conter o conteúdo principal, main content, tá? Main content. E aqui também eu vou ter uma footer, tá? Que pode ser outro componente aí, mas eu vou deixar aqui mesmo só dessa maneira, beleza? Então, bem, agora eu posso vir aqui, né? Vir em element, ó, aqui no pai de todas as rotas, né? E colocar o nosso componente, o layout, da mesma forma, layout, beleza? E se nós virmos aqui agora, vocês vão perceber o seguinte, que o único componente que está sendo renderizado agora é o layout, ó. Ele tem a header, né? Ele tem o main content e o footer, é o que está aqui, tá? O que acontece? Para a gente poder renderizar aqui dentro desse componente, né? O conteúdo filho aqui, ó, o conteúdo de cada rota, a gente vai precisar de um componente especial criado pela própria React Router DOM, tá? Que é o componente outlet, tá? Então aqui em vez de main content, ó, o que eu vou fazer é pegar o componente outlet que vem lá, deixa eu até importar ele aqui, ó. Ele vem lá from React Router DOM. E aqui eu coloco outlet, beleza? E ele é um componente, e aí a gente usa a sintaxe aqui, ó, de componente, tá? Agora o que acontece? Cada vez quando eu for para essa rota, para uma rota específica, ele vai pegar o conteúdo dessa rota, ou seja, o conteúdo retornado pelo componente, e vai substituir ele por esse componente aqui, outlet, basicamente falando, tá? Então vamos ver agora o resultado. Olha só, né? Agora a gente tem duas header, né? Porque a gente tem todo o componente da home. Agora se eu vir na home, né? Eu posso tirar a header daqui. Olha só que interessante, né? Tirei a header, agora tem só uma header. Se eu vir para about, eu também posso tirar a header da about. Tiro daqui, porque são componentes que se repetem, fazem parte do layout, beleza? E se eu vir para about aqui agora, ó, tá do mesmo jeito, beleza? Muito mais interessante, muito mais inteligente, né, pessoal? Deixa eu ver outra coisa aqui, né? Aqui eu vou dar uma estilizaçãozinha pro layout, ó. Então vou importar ele aqui, né? Eu vou importar o layout, layout.css. Vou criar aqui o arquivo. Layout. Peraí que eu não segui um padrão aqui. Desculpa. Tá? Aqui é layout, para não confundir ninguém e a gente manter o padrão das coisas. Layout. Vamos ver se está funcionando. Não está funcionando. A gente entra em components, layout, exporta como default layout. Vamos ver aqui. Agora ele está reclamando do CSS, não existe. Então vamos lá, layout.css, sem segredo. E aqui nesse layout CSS, eu vou dar uma classe para ele aqui, vou chamar de main content. Vou dar aqui main content e vou dizer min height sem VH, tá? Pronto. Agora aqui eu tenho a main, né, ocupando isso daqui e lá embaixo, ó, eu tenho uma footer, beleza? E se eu vir para about, vai dar no mesmo, ó, tá vendo? Ele se repete, tá ok? Então essa é uma forma mais interessante da gente evitar estar repetindo o código, né? E compartilhar aí elementos que são
que são usados em várias rotas, né, de uma maneira mais inteligente, né, mais interessante. Beleza, pessoal? Bem, galera, agora nessa sessão do curso, tá? A gente vai estar falando aí de outra coisa bem simples, que é a respeito da gente, renderizar um componente, né, customizado para rotas 404, né? Ou seja, rotas not found, tá? É bem simples, é só a gente vir aqui também, ó, no pai de todas as rotas, né? E ele tem aqui o erro element, né? Que permite a gente passar um componente customizado para ser renderizado quando nenhuma rota for achada, né? Ou seja, que você não declarou aqui. Então aqui eu vou criar outro componente, vou criar aqui, ó, 404, né? O componente 404. Eu não sei nem se pode, gente, iniciar função com número, não pode, né? Deixa eu ver aqui. Vamos trocar o nome, vamos colocar aqui para not found. Mais inteligente, pronto. Not found. Not found. Vou passar aqui. Vou exportar default function. Né? Not found. Beleza? Epa, not found. É uma função que retorna. Vou retornar uma div aqui com h1 página não encontrada. Tá? Vamos aqui, beleza, tudo certo. E aí a gente pode vir agora no erro element, ó, e colocar o nosso componente not found, beleza? Agora vamos para uma rota que não existe. Olha só, né? Ele deu aqui, ele mostrou o nosso componente página não encontrada. E ele é inteligente o suficiente para quando a gente passar um componente aqui, ele não renderizar nada do layout, né? Porque não faz sentido. O layout não faz parte aqui da página 404, né? E aí você pode dar uma página customizada do jeito que você quiser, com ícone, vai ser valor centralizado, enfim, beleza? Espero que vocês tenham gostado aí. Valeu!